Olá, alunos do quinto ano, sou a professora Marilene e vou fazer com vocês a atividade de Literatura e Linguagem da semana 2/8 a 7/8 de 2021. Em Literatura e Linguagem, nós temos um texto de Manuel Bandeira chamado O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, nós temos aqui esse texto, do Manuel Bandeira e nós vamos interpretar ele agora, que ele nos conta a história, que dá a entender aqui no texto de uma pessoa, de um homem que estava pegando coisas no meio aos lixos, para o seu sustento, Que fala, vi um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Então ele estava pegando, alimento, alguma coisa para ele se alimentar dentre o lixo, as coisas que foram jogadas fora. Então, que ele estava com muita fome, que ele ia pegando, que ele ia achando, ele ia comendo, que ele nem olhava se estava bom, se não estava, se tinha algum cheiro ruim, ele ia pegando e já ia engolindo ferozmente, Então, aqui esse texto retrata, a fome, que o homem estava naquele momento, que ele estava ali naquele chão pegando os detritos para se alimentar. Aí aqui pergunta assim, não, o que motivou o bicho a catar os restos foi? Aí você vai marcar, o que motivou, o homem a catar os restos naquele lixão. Foi a fome, a sujeira que estava no pátio, o cheiro da comida ou a amizade pelo um cão? Não, aqui no texto fala que foi a fome, Então, você vai vir cá e vai marcar a primeira alternativa. No texto, a palavra examinava significa, então você vai marcar qual alternativa que traz o significado da palavra examinada. Aí que tem a olhava, analisava, averiguava. B, largava, deixava e guardava. C, entregava, guardava e doava. E na D, deixava, entregava e largava. Então, você vai marcar o quê? A letra A, porque falava o quê, ó? A palavra examinava também significa que ele não olhava, não analisava, não averiguava para ver o estado da que estava aquele alimento, aquelas coisas que ele estava pegando para comer, para se alimentar. Então, correta é a letra A. O bicho que se refere no texto é um gato, um rato, um cão ou um homem. O texto fala lá nas últimas linhas dele que é um homem, não é? Lá no texto fala assim, ó, o bicho não era o cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, estava se referindo a um homem que estava, pegando alimento em meus lixão para se comer. Então, o texto se refere a um homem. 4. A frase engolia com velocidade, quer dizer que ele engolia rapidamente ou tranquilamente? Rapidamente, não é velocidade, rapidamente, que ele engolia muito rápido, que ele nem analisava o que ele estava comendo. Então, essas são atividades de literatura, que nós vamos fazer de língua portuguesa. Aqui em língua portuguesa, nós vamos trabalhar os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que situam pessoas ou coisas em relação a três pessoas do discurso. Essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto. Então, aqui tem alguns exemplos, de pronomes demonstrativos. Então, nós temos eles o pronome demonstrativo variável e invariável, se divide em dois. E temos no singular e no plural. Então, para você saber qual pronome você vai utilizar, você tem que ler a frase e olhar o sentido dela para ver qual pronome desse vai caber na frase que você está completando. Ó. Você vai usar este quando você está a referir a pessoa do masculino e no singular. Este, esse e aquele. Se for mais de uma pessoa, vai estar o quê? No plural. Então, você vai usar estes, esses ou aqueles, se referindo ao sexo masculino. Agora, se for o feminino, no singular você vai usar esta, essa e aquela, e no plural estas, essas e aquelas. E pode usar também o pronome invariável, que é isto, isso e aquilo. Então, esses são os pronomes. Aqui está no plural e no singular, tanto feminino quanto masculino tem no plural e no singular.
Só que você não pode esquecer que tem uma regrinha que te ajuda muito a fazer esse tipo de atividade. Vou te mostrar agora. Ó, tem aqui nos exemplos. Quando você vai usar, né, o pronome este. Olha o exemplo. Compro este celular aqui. Você vai usar ele quando você está perto da pessoa que se fala, que ele indica que o celular está perto da pessoa que está falando. Como se você falasse que você comprou este celular. Então, está referindo a sua pessoa, então você vai usar este. Agora, se você for usar esse, para você usar esse, ó, indica que o celular está perto da pessoa com quem falo ou afastado da pessoa que fala. Então, já não está com a pessoa que está falando mais. Eu compro esse celular. Esse está recebendo um celular que não já está com ele mais, né? Que pode estar em um lugar próximo, mas não está com ele. 3. Compro aquele celular. Aquele, tá ok? O celular já tá afastado da pessoa que fala e daquela com quem falo. Então, o celular já não tá mais nem com quem está falando, nem com a outra pessoa que está próxima, está em algum lugar. Então, você vai usar aquele, tá? Então, preste bem atenção. Você vai usar este, né? Quando o objeto que você se refere estiver perto a você ou com você, você vai usar esse. Quando o objeto que você está se referindo estiver perto da pessoa quem você está falando, e aquele quando o objeto estiver afastado, longe da pessoa que você está conversando. Então, são as regrinhas que vai te ajudar muito. E temos também aqui os pronomes indefinido. Ele refere à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago ou expressando quantidade indeterminada. Exemplo, alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Você não sabe quem entrou, você sabe que é alguém. Então, se chama indefinido, que você não sabe quem entrou. Não é difícil perceber que alguém indica uma pessoa de quem se fala, uma terceira pessoa, de forma imprecisa, vaga. Você cita que é alguém, mas não sabe quem é ela. É uma palavra capaz de indicar um ser humano que seguramente existe, mas sua identidade é desconhecida. Você não sabe quem é, mas sabe que foi alguém, tá? Então, é o pronome indefinido. Aí aqui nós temos alguns pronomes, exemplos, né? Temos variáveis e invariáveis também. Esses aqui são masculino e feminino no singular, masculino e feminino no plural, e os invariáveis. Por exemplo, algum, nenhum, né? Muito, pouco, vário, tanto, outro. Então, temos todas aqui, ó. Se eu falar assim, alguns alunos esteve aqui hoje, eu falei que esteve alguns alunos, mas eu não sei quem foi, nem citei nome de ninguém. Então, o que? Alguns pode ser qualquer pessoa, então é indefinido. Eu não sei quais foram os alunos que estiveram aqui, sei que foi alguns. Você fala assim, ninguém conseguiu fazer essa atividade. Eu estou dando um exemplo de um pronome indefinido, que ninguém conseguiu fazer. Não citei nome, nem falei quais foram as pessoas, tá? Na número 1 aqui, a gente vai identificar os pronomes demonstrativos que existem nessas frases. Nós vamos grifar aqui e vamos nomear eles aqui na frente. Então, olha como ficou a nossa atividade. Então, os pronomes, grifei todos eles, ó, este, aquela, isso, aquilo, aquele e aquelas. Esses são nossos pronomes demonstrativos. Na letra A, o pronome este, ele é um pronome demonstrativo variáveis masculino, tá? Ele é um pronome demonstrativo variáveis masculino. Aquela é um pronome demonstrativo variável feminina. Isso, pronome demonstrativo invariável. Aquilo também é um pronome demonstrativo invariável. Aquele, pronome demonstrativo variável masculino, e aquelas são pronome demonstrativo variável feminino, tá? Então, letra F, pronome demonstrativo variável feminino, tá? E está no plural também. Então, ficou assim, qualquer dúvida, consulta lá nosso quadro, né, de pronomes, que você vai encontrar todos esses lá. Aqui no número 2, tá assim, preencha as lacunas com o pronome demonstrativo adequado de acordo com a situação em cada frase. Na letra A, tá assim,
Você está estudando com outro colega e precisa usar a borracha que está com ele. Você dirá: empresta-me. Aí tem um espaço, borracha. Você vai completar a frase com um desses pronomes aqui, ó. Você vai olhar qual que é o mais adequado, tá? Para completar a frase e você vai vir e vai completar a frase. Então, nesta frase, qual o pronome que nós podemos usar que vai se enquadrar melhor aqui? Esta, essa ou aquela. Então, vamos completar a frase. Empresta-me essa borracha. Então, você vai usar a palavrinha essa. Por que a palavrinha essa? Você vai usar ela quando o objeto está perto da pessoa a que você se refere, perto da pessoa com quem você está falando. Como a borracha está com o seu colega, você vai usar, né, o demonstrativo essa, o pronome demonstrativo essa, porque a borracha está com ele. Tá? Então, você vai vir e vai escrever aqui nesse espaço, tá? A palavrinha essa. B. Você está trabalhando com uma tesoura. Ao referir-se a ela, você dirá: esta tesoura está enferrujada, ou essa ou aquela. Qual dessas palavras você vai completar aqui, ó? Só você pronunciar e ver qual o sentido melhor que dá na frase. Então, aqui, o que nós podemos completar? Com a palavra esta. Por quê? Porque você está usando, você está com a tesoura, não é? Então, o objeto está perto de quem fala. Se está perto de quem está falando, você vai usar esta. Então, você vai vir aqui e vai escrever também. Ó, aí vai ficar: esta tesoura está enferrujada. Tá? Você e Lúcia estão precisando consultar alguns livros que estão guardados em outra sala. Você pede: Lúcia, por favor, vai pegar os livros de língua portuguesa. Então, você vai completar com este, esses ou aqueles, né? Então, isso aqui você vai completar com aqueles. Por que você vai completar com aqueles? Porque é usado esse pronome quando o objeto que você precisa estar distante da pessoa com quem você fala, tá? Então, você vai usar, né, o pronome aqueles. Mesma coisa que na letra D. Lúcia volta com os livros dizendo: estes vão nos ajudar bastante. Por que você vai usar a palavrinha estes aqui? Porque o objeto está perto da pessoa que está falando. Então, se o objeto está perto, você vai usar estes, tá? Então, letra A ficou essa, B, esta, C, aqueles e D, estes, tá? Agora, aqui, nós vamos completar com pronomes indefinidos, tá? Você pode ir lá no seu quadro, lá para você achar quais são os pronomes indefinidos. Nossos pronomes indefinidos são vários: alguém, ninguém, tudo, nada, algo, nenhuma, nenhum, tantos. Então, tem vários. Então, nós vamos ver qual que vai caber aqui nessa frase, né, para completar. Ó, passa nesse tipo de concurso. Qual o pronome que nós podemos, né, usar aqui nessa frase? Nós podemos usar vários, mas o pronome ninguém cabe bem nessa frase, ó. Ninguém passa nesse tipo de concurso. Aconteceu de importante na semana passada. O que nós podemos colocar? Podemos colocar que algo aconteceu, não é? Nós não sabemos o que, então ele é um pronome indefinido, que eu não citei o que é, só falei que algo aconteceu de importante na semana passada. Ó, que é a frase assim: sabe explicar como aconteceu o acidente. Nós podemos usar o quê? Alguém sabe explicar, ou ninguém também. Pode usar vários tipos, né, de palavrinhas aqui. Então, alguém sabe explicar, né, o que aconteceu no acidente. Pode colocar ninguém também, né, ou nenhuma pessoa, então cabe várias aqui. Há mal nisso? Então, como podemos? Podemos colocar: há algum mal nisso. Então, pode usar algum aqui, ó. Não é uma pergunta, então podemos usar: há algum mal nisso?
Então, se você achou outros pronomes que cabem aqui também, tá indefinidos, fique a seu critério. Vamos agora para o número 4. Aqui no número 4, nós vamos completar com os pronomes indefinidos. Tudo, nenhum, mais ou muito. Ó, selecionei eles aqui para vocês verem. Aí, vamos ler a frase e ver qual pronome que vai caber aqui. Maurício precisa de... Aí tá espaço, dinheiro para pagar suas dívidas. O que podemos colocar aqui? Podemos colocar que ele precisa de muito dinheiro, não é? Ele não está endividado, então ele vai precisar de muito dinheiro. Então, vamos usar a palavra muito para completar aqui, ó. Maurício precisa de muito dinheiro para pagar suas dívidas. Pedro tem vários amigos e, vamos pôr, nenhum inimigos, não é? Então, se ele tem vários amigos, podemos usar nenhum inimigos. Então, vamos completar aqui com nenhum. Precisamos de menos palavras e mais ação. Podemos colocar aqui mais ação, tá? Precisamos falar menos e fazer mais. Isso que está indicando aqui. Muitos ganham quase nada e poucos ganham quase tudo. Muitos ganham pouco, né? E poucos ganham muito, né? Quer dizer isso, muitos ganham pouco e poucos ganham muito, quer dizer, quase tudo. Então, ficou assim a nossa atividade número 4. Maurício precisa de muito dinheiro para pagar suas dívidas. Pedro tem vários amigos e nenhum inimigo. Precisamos de menos palavras e mais ação. Muitos ganham quase nada e poucos ganham quase tudo. Então, aqui, gente, na número 5, o que nós temos que fazer aqui? Sublinhar os pronomes existentes nas frases. Então, eu já encontrei o da letra A, que é minha, B, todos, C, nossas, D, isto, E, aquele e F, nenhum. Só que eu preciso de classificá-los, tá? É o que nós vamos fazer agora, escrever qual pronome que é esse. Olha como ficou. Minha filha mora na França. Minha é um pronome possessivo. O que é o pronome possessivo? Que dá a ideia de posse, que algo te pertence. Então, a filha é minha, ela me pertence. Então, minha dá a ideia de posse. Então, pronome possessivo. A Bíblia contém todos os ensinamentos morais. Pronome indefinido. Fala todos. Quais são? Não sei. Fala que é todos. Então, não citou quais foram. Então, é indefinido. Façamos nossas orações. Nossas, pronomes possessivo, ideia de posse também. Isto é desagradável, pronome demonstrativo. Aquele livro é ótimo, demonstrativo, variável masculino. Nenhum aluno foi reprovado. Nenhum é o quê? Um pronome demonstrativo indefinido, tá? Nenhum, não te falou quais foram, então é indefinido. Então, terminou aqui a atividade de língua portuguesa da semana 2/8 a 7/8 de 2021. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Não esqueça, tá, de se inscrever no canal para você receber as notificações quando for postado novas atividades.